Sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E olha, hoje a gente vai falar de um dos temas mais interessantes dos últimos tempos, hein? Eu achei que conhecia, todo mundo já ouviu falar, mas a grande verdade é que a gente não faz a menor ideia de onde a acupuntura está na medicina nesse momento. E olha, o que antes era uma terapia bem alternativa, hoje já é uma das ferramentas mais poderosas da medicina. E não é da medicina chinesa não, da nossa medicina ocidental. Quer saber tudo isso? Depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com o Dr. Humberto Leda Botelho, ele que é médico acupunturista. Isso. E também participa aqui, né, do Colégio de Acupuntura de Goiás. Exato. Eu queria agradecer muito a sua presença e entender realmente qual é o papel de um médico acupunturista. Quando a gente pensa em acupunturista, a gente sempre pensa naquele japonesinho, né, que vem com aquelas agulhinhas. E o senhor realmente se formou em medicina e olhou e falou, isso aqui é o que eu quero fazer. Exato. E foi uma história interessante, porque eu sou médico há 25 anos e trabalhava na área de medicina intensiva e emergência. E em 2005 eu tive um problema sério de coluna. E, entre as alternativas de operar, não operar, medicamentos, outros bloqueios, enfim, eu fui abordado por um colega de trabalho que me disse, olha, vamos fazer acupuntura. Só que na época a formação de acupuntura dentro da faculdade era muito precária, nós não conhecíamos praticamente nada dentro dessa ideia que você acabou de colocar de alternatividade e tudo. E aí Mas eu buscando resolução para minha questão, acabei sendo paciente dele. E a partir dali foi onde eu fiz a minha especialidade e desde 2008 eu estou trabalhando com a acupuntura, né? Então foi através da minha experiência prática que me trilhou esse caminho da especialidade. E melhorou a dor? Sem problema. E hoje é o que eu mais faço, na verdade, lombalgia é o que mais chega no consultório do médico acupunturista. Quer dizer, olha, e depois, inclusive, a gente vai falar com o fisioterapeuta, porque a maioria das lombalgias, elas são por questão postural, Sim, né? ergonômica, né? E aí, além das agulhadinhas, tem que ter uma correção na postura, não tem? Com certeza. Não só a questão de reabilitação, de terapia física, a questão da atividade física é importantíssimo dentro da recuperação completa do paciente, né? Então, isso dentro do quadro doloroso é uma verdade hoje inexorável. E quando eu estava até estudando para vir aqui para o programa, até para fazer pergunta a gente tem que saber alguma coisa, né? Não é para a gente ser ignorante, a gente tem que pelo menos aprender alguma coisinha. Então, eu vi que hoje a comprovação dos resultados da acupuntura já foram feitas em diversas máquinas modernas. Eles pegaram as máquinas mais modernas e testaram a acupuntura e eles viram que aquilo que estava escrito nos livros milenares era verdade. Em que momento que isso aconteceu? Na verdade, isso já vem há muito tempo. Tem estudos com ciência básica, como a gente chama, de estudos de mecanismo, datados da década de 40, década de 50. E na realidade, existe uma frase de um médico acupunturista inglês que ele diz que a acupuntura ele não veio da cabeceira para o pé, ele veio do pé para a cabeceira. A partir do momento que você descobriu questões do ponto de vista bioquímico, com análise de líquido, né, de liberação de opioides, de mecanismos de transmissão neural, né, e até chegando agora nos estudos mais recentes, vamos chamar assim, envolvendo estudos eletrofisiológicos e a ressonância magnética funcional, mostrando que tem áreas específicas de atuação da acupuntura dentro do córtex cerebral, dentro dessas áreas. Então, aquilo que se achava antigamente que era algo, um placebo gigantesco, hoje, pelos estudos de mecanismos, de há muito tempo, já se tem claramente que não, você tem mecanismos que são específicos da acupuntura, certo? Para atuar em diversas áreas, não só a dor, né? Porque nós estamos conversando sobre isso. Lógico que o carro-chefe da acupuntura é a dor, porque é o que vem sendo estudado há longo tempo. Mas a acupuntura, ela entra dentro da clínica,
entro dentro da ginecologia obstetrícia, dentro da oncologia, de maneira bastante eficaz. Vi até na questão de recuperação também, de acidentes, de lesões, chega a acelerar em 40%, isso estudos, não é chutódromo mais, não é mais chutódromo, agora são estudos mesmo. Exato. Dentro do conceito do que a gente chama de acupuntura neurofuncional, que é um conceito mais recente, né? Seria como é que eu vou dizer, uma progressão do que se tem da medicina tradicional chinesa. Você não só trata sintomaticamente ou clinicamente aquela situação, como você pode usar a acupuntura justamente nessa parte, reabilitação motora, reabilitação neurológica, entendeu? Então hoje o conceito de acupuntura, por exemplo, no tratamento de dor, não é só tratar o sintoma dor ou a característica dor, é já pensando na acupuntura, na reabilitação desse paciente, né? Naquilo que a acupuntura pode agir na reabilitação desse paciente, reabilitação motora, neurológica, enfim. Então, por exemplo, antes era algo mais, não, vamos controlar a dor, eu vou mexer aqui na dor, você estava lidando com o sintoma. Hoje, já não, vamos atacar o problema. Porque isso é mais sólido hoje. Lógico que a medicina tradicional chinesa traz o conceito de um todo, um organismo funcionando de forma homeostática, né, todo. Mas essa noção de que você pode trabalhar com recuperação funcional foi muito mais catalogada nos últimos tempos mesmo. Isso você procura dentro da acupuntura. Falando em corpo como um todo, uma coisa que a gente repara é que a acupuntura tem realmente uma adoração pela orelha, né? Rapaz, um acupunturista não pode ver uma orelha que ele já enche. Não, aqui eu tô com dor de estômago. Pá, uma agulhinha na orelha. Que isso? Eu queria que o senhor, agora como médico, né, dissesse realmente qual é essa relação da orelha com o nosso corpo todo. Na realidade, são técnicas, né? Racionalidades que a gente chama. A auriculoterapia é algo bem clássico, dentro do que a medicina tradicional chinesa chamava de microsistemas, certo? É como se fosse um microsistema orgânico na orelha. Existe um francês chamado Paul Nogier, que estudou isso muito, da auriculoterapia. E hoje a gente, na realidade, eu estou falando dentro da acupuntura neurofuncional, a gente usa bastante a orelha de um outro modo, através de estímulos de eletroterapia, certo? Então você pode, com estímulos auriculares, por exemplo, modular a dor, modular processo inflamatório, modular sintomas gastrointestinais, através de aparelhinhos elétricos que você pode utilizar ali. Óbvio que ainda tem colegas que utilizam as agulhinhas, as esferas, enfim, mas hoje você tem recursos um pouco mais tecnológicos como a eletroterapia para fazer esta modulação do sistema nervoso periférico, do sistema nervoso central, através do pavilhão auricular, reconhecendo que ali você tem terminações nervosas superficiais que fazem ligação com a parte central do sistema nervoso central, a parte mais central do sistema nervoso central e da periferia também, do sistema nervoso autonômico, periférico, né, simpático, parasimpático. Então você consegue realmente modular através de uma areazinha de orelha. Isso é bem usual. Eu utilizo muito em consultório. E é incrível, porque eu aprendi também a não duvidar de nada. Depois que eu aprendi que o dente é um órgão e que pode dar problema no coração, no cérebro, por não cuidar do dente, quer dizer, tudo é interligado. Exato. Né? Tudo é interligado. Eu estou vendo esse mapa aí, né? E você veja que o sistema nervoso periférico, ele é esse campo aberto, né? De conexões periféricas e centrais. E isso é o maior substrato que a acupuntura tem hoje. Então você pode, através de uma agulha na periferia do seu corpo, lá na perna, no pé, nas costas, fazer a modulação cérebro, córtex, né? Então, da parte, por exemplo, funcional, endocrinológica, você pode trabalhar isso dentro da acupuntura por causa dessas conexões que são globais, né? E essas dores crônicas, como enxaqueca, fibromialgia, que são coisas que as pessoas reclamam, que nem remédio, né, dá certo. A acupuntura tem como intervir nessas áreas? Sim, tem como intervir. É claro que
talvez não como um processo curativo, nós temos que ser bem sinceros nisso aí. A fibromialgia ainda você não tem nenhum tratamento padrão curativo, mas dentro dessa conexão que eu estou te falando, né, de conexões periféricas e centrais, porque são duas condições de desordem central, tanto no caso da enxaqueca que você comentou, envolvendo os núcleos do nervo trigêmeo, quanto a fibromialgia envolvendo núcleos de dor central, né, envolvendo serotonina, noradrenalina, dopamina, você consegue modular isso, você consegue melhorar isso, você consegue dar ao paciente uma melhor condição do seu sistema nervoso central reagir frente a esses estímulos dolorosos, disfuncionais. Então, são duas coisas que a gente aborda muito com a acupuntura, né? E muitas vezes, no caso da enxaqueca, já existem estudos, inclusive comparando com terapia medicamentosa padrão e oferecendo à acupuntura o mesmo nível de evidência do ponto de vista de eficácia na profilaxia dessa enxaqueca, quer dizer, na prevenção, né, da enxaqueca. E com, obviamente, muito menos riscos do que a medicação, muito menos efeitos adversos do que a medicação. E a própria, né, a gente falando aqui sobre enxaqueca, fibromialgia, é interessante como o paciente que ele tem a dor crônica, o medo de sentir a dor provoca um estresse que muitas vezes é um gatilho da dor. Exatamente. Então, se às vezes a pessoa tem, não, se eu tiver dor eu tenho ali, vai aliviar, ela já diminui o nível de estresse e ela fica mais confiante, digamos assim, né? Só o fato dela ter um alívio já alivia, inclusive, a própria frequência, né? E só que isso tem um outro problema. Por exemplo, a chamada cefaleia por abuso de analgésico. Por medo de ter dor, eu vou usar um analgésico e esse uso do analgésico por medo de ter dor ou por uma dor suposta do paciente, ele pode levar a uma cefaleia, pode levar a uma síndrome de dor de cabeça crônica, entendeu? Então, nisso, eu estou entendendo mais ou menos o contexto que você está me colocando, a acupuntura pode entrar nessa profilaxia, é claro, a gente faz isso no consultório demais da conta, em várias situações, daquele paciente que às vezes você trata aquele quadro e ele se refere a você, olha, eu gostaria de continuar o tratamento para evitar de ter a dor. E você pode usar a acupuntura nisso, com certeza. Ah, sim. Uma das coisas mais importantes que o ser humano ainda tem dificuldade de continuar os tratamentos depois que ele está bem, né? Exatamente. Não, eu estou bem, pronto, não preciso mais. Opa, mas você está bem por causa, né? Vamos entender a relação. Ou às vezes está bem por enquanto, né? E essa questão de dor crônica é muito importante, porque existe um processo de sensibilização, tanto periférico quanto central, que você precisa eliminá-lo. E às vezes você tira sintomaticamente a dor naquele momento, e a acupuntura funciona muito bem para isso, mas existe aquela sensibilidade, tanto periférica, no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central, e que o paciente se ausenta do tratamento, da sequência das sessões, e acaba o quê? Retornando o quadro doloroso, às vezes até um pouco mais intenso. Então é adequado que você sempre continue o tratamento que foi proposto a você, né, até o final. Que a dor ela tá ali para dizer, me larga, para. A hora que a dor foi embora, não, vou usar de novo, pá, indiscriminadamente. Exatamente. Né? Isso é um risco. E a acupuntura, como é uma coisa de sequência, né, sessões por sessões, às vezes o paciente, eu estou bem, não vou voltar e tal. Não, você tem que, se foi proposto um número X de sessões, um tempo de tratamento, vamos obedecer esse tempo de tratamento. Porque é a forma que você tem, através dos estudos, através da sua experiência pessoal também, de resolutividade daquele quadro. Né? E é engraçado que às vezes a gente vê alguns vídeos de acupuntura e tal, e aí você tem aquelas agulhinhas localizadas só nos determinados pontos e você tem aquela pessoa que parece aquelas almofadinhas de vovó, né, que tinha para marcar os vestidos ali, parece que a pessoa que tá um porco espinho, assim. Exatamente. Qual que é, assim, como você olha, você sabe, eu tenho que atacar aqui, eu vou usar 200 agulhas nesse caboclo aqui, eu vou usar 10? Bom, esse é um outro paradigma que está sendo quebrado, né? Dentro desse conceito de neurofuncionalidade, que hoje é muito comum que os médicos já saiam da sua especialização com esse conceito, ou que vão buscar esse conceito, você sabe que você pode usar muito menos agulhas do que você usava antigamente. Até porque você tem regiões de agulhamento. Hoje em dia você não fala tanto mais em ponto de acupuntura.
Você fala em região de agulhamento ou zona neuroreativa, enfim. Então, às vezes, aquilo que você pode resolver com uma agulha e um tronco de inervação que pega uma área extensa, por exemplo, te evita de colocar mais 4, 5 agulhas ali. Então, essa definição da quantidade de agulha vai de acordo com, obviamente, com o diagnóstico clínico que você faz dentro daquilo que você pode abranger. Então, hoje você usa muito menos agulhas. Né? É muito comum que os pacientes que fizeram a acupuntura muitos anos atrás cheguem no meu consultório e falam assim, o senhor vai usar só esse tanto de agulha? Aí eu vou explicar, não, mas essa agulha aqui, eu vou pegar essa área X, Y e tal, e eu não preciso de colocar 4 ou 5 agulhas, eu posso usar uma. Né? Isso também se dá por uma coisa muito importante, que é a questão do diagnóstico. Né? Quando você tem o diagnóstico clínico bem feito, né? Você pode até atrelar o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, que é o diagnóstico sindrômico, mas você precisa fazer um diagnóstico clínico bem feitinho, você tem uma clareza maior daquilo que você vai fazer. Então, você vai usar menos agulhas porque você tem uma clareza maior do seu diagnóstico. Né? Você não precisa abranger áreas, às vezes, fora daquele padrão de diagnóstico que você está fazendo, a não ser que você queira acrescentar mais alguma coisa. Mas hoje você tem isso, que são as áreas de agulhamento. Você pode, com uma agulha, pegar uma área, pegar um membro todo, entendeu? Um tronco de inervação, pegar um membro todo, e toda a musculatura envolvida, todas as articulações envolvidas, enfim. Então, hoje você usa menos agulhas, e, obviamente, dentro daquilo que o paciente precisa no seu diagnóstico. Mas a gente, costumeiramente, hoje usa menos agulha do que esses porcos espinhos que você via nos filmes. Eu estava brincando aqui com o doutor, que a minha tia tentou várias vezes parar de fumar, ela só conseguiu quando ela fez a acupuntura. Ela sempre vinha com os negocinhos na orelha e uma gotinha de sangue aqui da testa. Meu Deus, eu era pequeno na época. E interessante isso, que hoje, já com uma maior compreensão da região, digamos que não, aqui se eu colocar aqui não precisa botar 10, eu boto no lugar certo, exato, que já foi medido, né? Exato, foi avaliado, e às vezes você tem uma sequência de pontos que estão dentro de pontos clássicos, vamos chamar, que estão dentro de uma estrutura, de um componente muscular ou de um território de inervação. Né? Você conhecendo a distribuição da inervação corporal, você consegue ver, não, se eu agulhar essa região, eu estou pegando uma área de inervação maior, eu não preciso de estar agulhando tanto, eu posso pegar aquela zona, aquela área, entendeu? Então, isso faz parte do conhecimento que a gente tem da medicina convencional, né? E que a gente tem essas áreas aí e tudo. Existe, inclusive, uma teoria hoje, mas que está sendo cada vez mais evidenciada, da teoria da fáscia única, que a fáscia muscular ela é como entremeando a musculatura e se conecta. Então, às vezes, você tem um ponto... por que aquele ponto lá no pé faz um efeito lá na barriga? Por que aquele ponto... Você tem como hoje, no mínimo, teorizar sobre aquele mecanismo. Então, eu não preciso fazer uma sequência de agulhamentos. E que isso acaba sendo, às vezes, até desconfortável para o paciente. Às vezes, você pode usar uma meia dúzia de agulhas e pegar uma área grande e você vai usar 15 agulhas, o paciente se assusta. E quando você usa um número menor de agulhas com uma área maior, com efetividade adequada, o paciente acaba sendo mais receptivo ao tratamento. Né? E você estava falando que agora a gente tem, então, também a questão do impulso eletromagnético ali, né? Então, não basta furar, tem que dar um choquezinho ali também. Pois é, isso aí, na realidade, é clássico. A eletroacupuntura é bem conhecida há muitos e muitos anos, há décadas. Mas, assim, a gente sabe que o componente elétrico colocado na agulha, ele amplifica muito o efeito do próprio agulhamento, certo? E você também gera outros estímulos através do estímulo elétrico que você talvez não alcançaria tanto só com a agulha. Então, a acupuntura mais moderna, ela usa bastante o que a gente chama de estimulação elétrica percutânea, que é através da agulha. E aí você tem diferentes formas de fazer isso, frequências, ondas, intensidades e tudo para cada uma das estruturas que você quer. Mas eu estou falando de forma pessoal,
eu sou um agulheiro, eu gosto da agulha, eu acho que não tem uma ferramenta mais adequada do que a agulha. Eu uso muito eletroestimulação, uso muito, mas a agulha sempre é o meu mecanismo principal, prioritário de principal atuação. Ferramenta de trabalho. Não tenha dúvida. Para mim, a acupuntura tem essa relação íntima com a agulha porque é o estímulo mais adequado. Quem faz acupuntura, por exemplo, tem mais facilidade de dormir, porque é capaz de estimular a serotonina sem a tal, né, sem você ter que tomar esses hormônios que hoje, tudo, infelizmente, o pessoal quer resolver tudo na farmácia, né? E o que dá para resolver com a acupuntura que a gente pode abandonar a farmácia? Olha, é o seguinte, de um modo bem simplório, a acupuntura atua muito bem nas síndromes dolorosas musculoesqueléticas, certo? Seja ela de origem apenas muscular, nas síndromes miofaciais, como a gente chama, em dores ósseas. A acupuntura funciona relativamente bem nas dores neuropáticas, né? nas neuropatias de um modo geral, para que as pessoas entendam. E isso a acupuntura funciona muito bem, né? Você falou da questão da enxaqueca no passado e também na cefaleia tipo tensional, que na realidade é a maior causa de cefaleia no nosso meio, estatisticamente falando. Então, esses grupos de dor musculoesquelética, neuropática, nessas cefaleias, a acupuntura atua muito bem, né? Na parte clínica, você pode atuar com a acupuntura nas síndromes disfuncionais, por exemplo, no controle da doença refluxo gastroesofágico, na síndrome do intestino irritável, por exemplo. Existem evidências muito boas no controle da famosa TPM, né, sintomaticamente no controle da TPM. Você pode utilizar a acupuntura, por exemplo, na questão da dor, da dismenorreia, ou na dor relacionada à endometriose, embora obviamente você não cure a endometriose, o tratamento da endometriose é outro, mas você controla quadro doloroso, você pode utilizar a acupuntura disso. Você pode utilizar a acupuntura com boa eficiência em algumas condições associadas à oncologia, como por exemplo nos sintomas relacionados à quimioterapia, por exemplo, náuseas, vômitos, quadros neuropáticos, a boca seca, que é chamada de xerostomia. Você pode usar a acupuntura com evidência muito boa na gestação, que é um limitante, né? Porque a maioria das medicações dentro da gestação tem risco para a gestante e tem risco para o feto. Você pode utilizar a acupuntura nos quadros gestacionais, náusea e vômito gestacional. Você pode usar a acupuntura, por exemplo, no quadro de dor associada à gestação e, inclusive, auxiliando no final da gestação o próprio mecanismo de parto. Existem certas evidências que te apoiam nessa questão, entendeu? Então, você tem uma gama grande de atuação da acupuntura com qualidade. Muito grande. Né? E o senhor acaba tendo que ter também um conhecimento bem geral, né, do corpo humano, da fisiologia, né? A formação básica médica já traz isso, né? Eu sempre brinco que médico aprende a ser médico na faculdade, né? A especialidade te encaminha para uma área. Então, você já vem com essa bagagem de clínica, de ginecologia obstetrícia, de pediatria, de psiquiatria, enfim. Quando você vai para a acupuntura, como a acupuntura tem uma gama muito ampla de abordagens de tratamento, você acaba, obviamente, reforçando essa parte clínica, né? Na especialização, na residência, na especialização, você vai entrar em várias condições clínicas às quais a acupuntura pode ser benéfica. Então, eu sempre falo que o acupunturista é um generalista, na realidade, né? Porque ele pode atuar em várias áreas. Alguns têm maior facilidade em uma determinada área, em outros, mas a formação básica do médico, né, e do médico acupunturista é uma formação geral, uma formação generalista. Bom, mas o senhor já trabalhou na UTI, foi intensivista, quer dizer, já está preparado. Antes era o cara entrando com a perna atrás da cabeça, né? que é o que acontece em alguns acidentes que a gente sabe. Infelizmente. Que sábado à noite é terrível, né? Complicado. Então, quer dizer, o senhor já viu? Sim. Já viu musculatura, tudo por dentro. Isso. Então, quer dizer, o senhor tem uma visão completamente diferente de repente, quem só fez um curso de acupuntura e... É porque, como eu estou te dizendo, como a acupuntura é uma especialidade, o pré-requisito básico para você ser especialista é a acupuntura e ser médico. Então, você já vem com essa formação. E, obviamente, os cursos de especialização em acupuntura, e é importante isso, né? A gente estava
comentando sobre a acupuntura segura, é importante que você, quando for procurar um profissional médico para te atender, entenda que busque um especialista que passou pela especialização, passou pela residência, porque dentro dessa especialização, né, oficial, adequada, titulado, você tem pelo menos a segurança de que aquele médico é especialista e conhece toda essa área, ele tem uma formação dentro dessa área. Então, como eu estou dizendo, é óbvio que você tem colegas acupunturistas que tratam a maior parte do tempo dor, outros que têm uma formação associada à ginecologia que usam, mas assim, o curso de especialização em acupuntura, a residência te dá uma formação ampla, né? Que você, só complementando o que você já vem na medicina. E a agulha, é a mesma? É de uma agulha de seringa? Não. De jeito nenhum. Como é que ela é? Qual que é o princípio? Por que tem que ser daquele tamanho? Exato, porque é o seguinte, como é que você chegou a isso? A agulha de acupuntura, primeiro, é completamente diferente da agulha de injeção ou de outros procedimentos, né? E isso é importante porque o paciente chega ao seu consultório muitas vezes com medo, né? Com medo da dor, porque a experiência sensorial que ele tem é qual? É da agulha de injeção. A agulha de acupuntura é uma agulha filiforme, 0,25, 0,30 milímetros, é filiforme. Ela não tem aquela chanfradura da agulha de injeção, por exemplo, que rasga o tecido, que machuca o tecido quando entra. A agulha é uma agulha romba, que na maioria das vezes ela vai penetrando o tecido de maneira a chegar na área que você precisa sem causar lesão. Tanto que o paciente fala, puxa, eu nem senti a agulha penetrando, muitas vezes isso acontece, né? E ela tem um formato de tamanho dependendo da área que você vai agulhar. Áreas mais superficiais, tamanhos menores, áreas mais profundas, né? Ou compleições físicas maiores dos pacientes, agulhas maiores. Mas a formatação dela é aquela formatação filiforme mesmo, fininha, que às vezes o paciente não consegue visualizar, eu às vezes mostro, você está vendo? Não estou conseguindo enxergar, porque ela é filiforme mesmo. E tem a pontinha romba, capaz de penetrar a área que você quer, sem causar lesão de tecido. Não precisa ter medo. De jeito nenhum. Tem muitos pacientes que perdem o medo de agulha com a acupuntura. Tem isso na minha família. Um dos primeiros pacientes que eu olhei foi uma pessoa da minha família que tinha pavor de acupuntura, mas que foi porque eu era acupunturista e acabou perdendo o medo de agulha. Infelizmente o tempo voou já, né? A entrevista já acabou, mas eu queria que o senhor se despedisse, deixasse um recadinho para o pessoal, falasse também no Instagram. O meu recado principal é que busquem a acupuntura como um recurso terapêutico para você. A acupuntura tem uma gama vasta, como nós falamos aqui, muita qualidade, muita evidência. Tenham sempre o cuidado de procurar um médico especialista, registrado no CFM, isso é fácil de ser encontrado, e vão sem medo da acupuntura. Não precisa ter medo da acupuntura, porque na maioria das vezes é um processo indolor, absolutamente adequado, pacientes dormem na acupuntura, inclusive, e vai ser benéfico para o seu tratamento. A gente se despede, então não precisa ter medo de agulha, hein? Não. Nem da agulha da acupuntura e nem da agulha da vacina também, não esquece, hein? Um grande beijo e até o próximo programa.